dando continuidade ao julgamento de trâmites finais de execução. Se não forem arroladas testemunhas da defesa, a defesa não arrolou testemunhas, né? Aí os autos serão conclusos para proferir decisão dentro de 5 dias, julgando subsistente ou insubsistente a penhora. Se tiverem sido arroladas testemunhas, aqui nesse caso aqui não foi arrolado, não foram arroladas testemunhas. Se não tiverem sido arroladas testemunhas, o juiz ele vai os processos vai estar concluídos na mão dele, e aí ele vai proferir a decisão dentro de 5 dias, e aí ele vai julgar se a penhora é subsistente ou não é subsistente. Agora, se tiverem sido arroladas testemunhas, após a inquirição destas em audiência, o servidor ele vai fazer o processo em 48 horas conclusos ao juiz, que vai proferir a decisão na forma do artigo anterior, que é julgar subsistente ou insubsistente a penhora. Após a decisão, serão da mesma notificadas as partes interessadas em registro postal, com franquia. Na verdade, não é nem assim mais, né? Eletronicamente. Julgado com subsistente a penhora, o juiz manda proceder, desde logo, a avaliação dos bens penhorados. A avaliação dos bens penhorados, em virtude da execução de decisão condenatória, será feita por avaliador escolhido de comum acordo pelas partes, que vai receber as custas arbitradas pelo juiz. Não acordando as partes quanto à designação de avaliador, dentro de 5 dias após o despacho que determinou a avaliação, será o avaliador designado livremente pelo juiz. Aqui é quando as partes... A avaliação dos bens penhorados, em virtude da execução de decisão condenatória, ela vai ser feita por avaliador escolhido de comum acordo pelas partes. O processo ele dá a colher de chá das partes escolherem o avaliador. Agora, só que as partes não compuseram acordo com relação à designação do avaliador, dentro de 5 dias após o despacho que determinou a avaliação, o avaliador ele vai ser designado pelo juiz livremente. Os servidores não podem ser escolhidos ou designados para servir de avaliador. Servidores da Justiça do Trabalho não podem, é proibido avaliar, tá? Não, porque eles vão precisar receber as custas, então como é que vai acontecer isso? Porque o cara vai, além de receber o salário dele, ele vai receber as custas, então você pensa, não, isso não vai dar certo, o processo de trabalho não dá certo, a gente escolher servidor, tá? A gente não dá certo. Então, o servidor não pode ser escolhido e muito menos designado para ser um avaliador. Concluída a avaliação, dentro de 10 dias, contado da data da nomeação do avaliador, depois da avaliação, depois de 10 dias da data da nomeação do avaliador, o baile segue para a arrematação, que vai ser anunciada por edital, afixado no juiz e publicado em jornal, se houver, né, com antecedência de 20 dias. Então, a avaliação, concluída a avaliação, dentro de 10 dias. A publicação acontece com 20 dias de antecedência. A arrematação ela será feita no dia, lugar, anunciados, os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo exequente preferência para a adjudicação. O arrematante deve garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do seu valor. Lance, 20%. Se o arrematante ou seu fiador não pagar no prazo de 24 horas o preço da arrematação, ele perde em benefício da execução esse sinal que ele deu. E aí os bens voltam à praça para novo leilão. Não havendo licitante e não requerendo o exequente a adjudicação dos bens penhorados, podem os mesmos ser vendidos por leiloeiro nomeado pelo juiz ou presidente. Os trâmites incidentes do processo de execução são aplicáveis naquilo em que não contravierem o presente título os preceitos que regem
os processos dos executivos fiscais para a cobrança de dívida judicial da Fazenda. Execução por prestações sucessivas. A execução para pagamento de prestações sucessivas será feita com observação desse capítulo. Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem. A execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem. Se for prestações sucessivas por tempo determinado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução. Recursos. Os recursos são embargos, recurso ordinário, recurso de revista e agravo. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juiz, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva. Incidentes, não cabe recurso. Apreciar o merecimento de decisões interlocutórias vai ser feito na análise da decisão definitiva. Quando for analisar a decisão definitiva, a gente vai ver a decisão interlocutória. No juízo de trabalho não cabe imediatamente, né? A interposição de recurso para o STF não prejudica a execução do julgado, ok? O fato de você ter... eu entrei com recurso no STF, meu filho... Não vai prejudicar a execução do seu julgado. Não vai prejudicar. Não importa. A interposição de recurso para o STF, a interposição de recurso para o STF não prejudica a execução do julgado, ok? Embargos. Prazo 8 dias. Primeiro lugar, como que cabe embargos de decisão não unânime de julgamento? Primeiro nós temos que ter em mente que é de decisão não unânime de julgamento. Decisão não unânime de julgamento. Decisão não unânime de julgamento. Então, de decisão não unânime de julgamento. Decisão. O que você está querendo fazer? Você está querendo interpor um embargo. Então, é de decisão não unânime de julgamento. Primeiro caso é de dissídios coletivos. Dissídios coletivos. É um embargo cuja matéria principal é sobre um dissídio coletivo. O que você está querendo? O que aconteceu? Você está querendo entrar com o embargo? O que foi que aconteceu, meu filho? O que foi que aconteceu? É porque teve uma conciliação, só que, no caso, tem que lembrar em mente que não foi unânime. Não foi unânime. Teve uma conciliação, um julgamento ou uma homologação de uma conciliação. De dissídios coletivos. Foi uma conciliação, um julgamento, homologação de dissídios coletivos. Aí vem a parte, né, que exceda a competência territorial daquele TRT. Excedeu a competência. Então, além de não ser uma decisão não unânime, ela excedeu a competência territorial do TRT. Não unânime, que conciliou, julgou ou homologou homologou conciliação em dissídio coletivo que excedeu a competência territorial daquele TRT. Não unânime de julgamento que conciliou, julgou ou homologou conciliação em dissídios coletivos que excedeu a competência territorial do TRT. Primeiro caso foi esse. O segundo caso é sobre sentenças normativas. Ela estendeu ou reveu
ou reviu, né? Sentença normativa do TST. Estender ou rever sentenças normativas do TST. Turmas. O que aconteceu na turma? Elas divergiram entre si. Como você está entrando com embargos ao TST, você está tentando uniformizar, né? Porque como é que pode as turmas divergirem entre si? Não pode acontecer isso. As turmas elas têm entendimento bacana, né, sobre aquele assunto. Não pode. Divergiu entre si, cabe embargos. Lembrando que, na verdade, aqui não é questão de unânime, mas não. Só o fato de ter divergido entre si, entre as turmas, as decisões das turmas divergindo entre si já é suficiente para interpor embargo. Qual outro caso que aconteceu que você está querendo interpor embargo? Foi decisão proferida pela SDI, Seção de Dissídios Individuais. Decisões proferidas pela SDI elas podem ser revistas por embargos ao TST. É uma decisão contrária à súmula ou OJ do TST ou súmula vinculante do STF. Contrária, súmula ou OJ do TST, súmula vinculante do STF. A súmula vinculante só pode ser do STF, né? Então, cabe embargos no prazo de 8 dias, decisão não unânime que conciliar, julgar ou homologar conciliação de dissídio coletivo que exceda competência territorial dos TRTs. Decisão não unânime de julgamento que estender ou rever sentenças normativas do TST. Estender ou rever sentenças normativas do TST. Ele está com a sentença normativa do TST na mão. Só que teve um julgamento que os votos não foram unânimes, que estendeu ou reviu uma decisão, uma sentença normativa do TST. No outro caso, você pode colocar embargos, decisões das turmas divergentes entre si. Decisões das turmas divergentes entre si. Decisões proferidas pela SDIs. Decisões proferidas pela SDIs. Decisões contrárias à súmula ou OJ do TST ou... Não, decisão contrária. O embargo ele pode ser decisão contrária tanto à súmula quanto ao OJ do TST. Ou à súmula vinculante do STF. A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não considerando tal a ultrapassada a divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, mas não se considera atual a que já foi ultrapassada por súmula do TST. Observe que não é ultrapassada por OJ, é ultrapassada por súmula do TST ou do STF, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. Aqui você vai ter uma deixa, né? Ela já foi superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal, a ultrapassada por súmula. Súmula de onde? TST ou STF. TST ou STF. Súmula do TST ou STF. Ou que já foi superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. Então, a divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF, não tem OJ, é súmula do TST ou STF, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. O ministro relator ele pode denegar seguimento aos embargos se aquela decisão que ele está recorrendo está em consonância com súmula da jurisprudência do TST ou do STF,
ou até mesmo com interativa, notória e atual, jurisprudência do TST, e aí ele vai indicar, né, cumprindo ao relator, indicar por que está ultrapassada. Nas hipóteses de intempestividade, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. É uma intempestividade, é uma deserção, uma irregularidade de representação ou ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. Ele pode denegar segmentos dos embargos. Da decisão denegatória dos embargos, ainda assim cabe recurso, que é o agravo, no prazo de 8 dias. Recurso ordinário. Recurso ordinário, né? Decisões definitivas ou terminativas das varas, prazo de 8 dias. Definitivas ou terminativas dos TRTs em processos de competência originária daquele TRT, também 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Tudo vai ser recurso ordinário. Decisões definitivas ou terminativas dos TRTs em processo de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, aí você vai ter algumas especificidades. O recurso vai ser imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias. Não são 15 dias não, viu? São 10. E a secretaria do tribunal ou turma vai colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. Então, será imediatamente distribuído uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo de 10 dias e a secretaria colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento. Não tem revisor, viu? No RO de procedimento sumaríssimo. O parecer do representante do Ministério Público vai ser oral mesmo, que vai estar presente em sessão de julgamento, e ainda se entender necessário parecer, com registro na certidão de julgamento. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, indicação suficiente do processo, partes dispositivas e das razões de decidido voto prevalente, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. Então, tem acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e a parte dispositiva e das razões de decidido voto prevalente. Se a sentença for confirmada, aqui é outra linha, né? É outro raciocínio, né? Pode ter separar. Voltando. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e a parte dispositiva e das razões de decidido voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a própria certidão de julgamento, registrando tal circunstâncias, ela que serve de acórdão. Os TRTs, divididos em turmas, poderão designar turma para julgar os recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Os tribunais poderão designar turma, né, para julgar recursos ordinários só oriundos de procedimento sumaríssimo. Agora o recurso de revista 896.
Já foi ordinário, agora o recurso de revista. Não tem muita diferença de recurso ordinário no normal pro sumaríssimo, não. Cabe recurso de... Agora sim, o recurso de revista é um pouquinho mais chato. Ele é um pouquinho mais chato. Então, por isso que a gente precisa prestar bem atenção nele, porque ele é bem chatinho. O 896, ele vai falar A, B, C, só sobre o recurso de revista. Então, vamos lá. Aqui, porque o recurso de revista é pro TST, né? Então, o TST é o supremo da Justiça do Trabalho. Cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho. Então, recurso de revista para dissídios individuais e não coletivos. Cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio coletivo pelos TRTs. Quando? Agora vamos ver os quandos, né? São três cenários. O primeiro cenário é quando der ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro TRT, seja no seu pleno ou seja em turma, ou da SDI do TST, ou contrária à súmula de jurisprudência uniforme do TST, ou súmula vinculante do STF. Então, nesse primeiro cenário, a gente vai ter uma interpretação de um dispositivo de lei federal. O que você tem em mãos? Você tem um dispositivo de uma lei federal. Você tem um dispositivo de uma lei federal. Só que o que aconteceu? Aquele TRT, ele deu uma interpretação diversa da que deu outro TRT. Conflitou com outra decisão de outro TRT. Com decisão de outro TRT. No seu pleno ou turma. Ou conflitou com interpretação dada pela SDI. Pela seção de dissídios individuais. Conflitou. Conflitou com outro TRT. Conflitou com SDI do TST. Ou conflitou com súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do STF. Ele está com a lei federal que deu interpretação diversa da que deu outro TRT no seu pleno ou turma, SDI ou contrária à súmula de jurisprudência uniforme. Súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do STF. Você está com uma decisão, você está com a lei federal na mão, um dispositivo de lei federal, e aí o que aconteceu com esse dispositivo de lei federal? Um TRT, ele deu interpretação diversa de outro TRT no seu pleno ou turma, conflitou, né, com essa decisão de outro TRT no seu pleno ou turma, conflitou com súmula de jurisprudência uniforme do TST, ou conflitou com súmula do STF, ou conflitou com interpretação dada pela SDI. Então, são 4 paradigmas. O primeiro vai ser outro TRT no seu pleno ou turma, SDI, contrariou súmula de jurisprudência uniforme do TST, ou conflitou com súmula vinculante do STF. Então, são 4 paradigmas, né? Outro TRT no seu pleno ou turma, SDI, contrariou súmula de jurisprudência uniforme do TST, ou
súmula vinculante do STF. O primeiro cenário é esse. Esse é o primeiro cenário da letra A. No segundo cenário, o primeiro cenário foi do dispositivo de lei federal. Agora, no segundo cenário, a gente vai ter envolvendo, né, a lei estadual, uma lei estadual, uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, uma sentença normativa, um regimento empresarial. Tá. Agora, qual vai ser o objeto? O objeto agora vai ser o quê? Vai ser dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regimento empresarial. O regimento empresarial não é qualquer regimento empresarial. É um regimento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição daquele TRT. Um regimento empresarial que exceda a jurisdição daquele TRT. Regimento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT. Regimento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT. Regimento empresarial de observância obrigatória em território que exceda a jurisdição do TRT. Regimento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT. Regimento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT. Regimento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT. Regimento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT. Prolator da decisão recorrida. Agora, deu interpretação divergente que é. Aí você vai ter os mesmos paradigmas. Outro TRT, no seu pleno turma, SDI do TST, contrariou súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do STF. Então, os objetos são diferentes, mas os paradigmas são os mesmos. Dispositivo de lei estadual é objeto, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regimento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT. Prolator da decisão recorrida, deu interpretação divergente, aqui deu ou TRT, seu pleno turma, SDI e TST, contrariou súmula de jurisprudência do uniforme do TST ou súmula vinculante do STF. Proferidas, agora vem um outro cenário, né? Cenário da letra C. Você está querendo entrar com os revistas porque está dizendo que foi proferida com violação literal de dispositivo de lei federal. Violação literal de dispositivo de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Violação literal de dispositivo de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Violação literal de dispositivo de lei federal, que o TST ele vai resguardar a interpretações de leis federais, né? Para isso que ele serve. E afrontar direta ou indiretamente. Direta e literal, não é indiretamente não. A afronta precisa ser direta e ser literal à Constituição Federal. Violação literal de dispositivo de lei federal ou uma afronta direta, uma afronta literal à Constituição Federal. Violação literal, apenas literal, de dispositivo de lei federal não precisa ser direta. Já a Constituição precisa ser direta e literal. Na lei federal pode ser apenas literal. Já para a Constituição Federal pode ser direta e tem que ser direta e literal. Então, violou literalmente dispositivo de lei federal ou afrontou direta e literalmente a Constituição Federal. O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o presidente do TRT que,
por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou não, ou denegá-lo, no caso, né? O recurso de revista dotado de efeito apenas devolutivo. Será interposto perante o presidente do TRT que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou não, ou denegá-lo. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. Vamos ver agora os ônus da parte, né? Primeiro ônus. O que a parte que está recorrendo tem que fazer? Ela está querendo fazer um recurso de revista. O que ela tem que fazer? Ela precisa indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o preenchimento da controvérsia objeto do recurso de revista. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia. Ele vai indicar, o primeiro passo vai indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Indicar de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou OJ do TST que conflite com a decisão regional. Indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou OJ do TST que conflite com a decisão regional. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição, de súmula ou OJ cuja contrariedade aponte. Transcrever na sua peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no RO e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido para cotejo e verificação de plano da ocorrência de omissão. Ônus da parte que está querendo fazer recurso de revista. Ela precisa indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Qual é o trecho da decisão recorrida que está consubstanciando o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista? Precisa também indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou OJ do TST que conflite com a decisão regional. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição, de súmula ou OJ, cuja contrariedade aponte. Transcrever na peça recursal, no caso, só no caso que ele está suscitando preliminar de nulidade julgado por negativa de prestação jurisdicional. É específico. Ele vai transcrever quando ele está suscitando preliminar de nulidade julgado por negativa de prestação jurisdicional. Ele fez um recurso de revista e tem uma preliminar de nulidade julgado por negativa de prestação jurisdicional. Nesse caso, ele vai precisar transcrever o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do regional sobre a questão veiculada no recurso ordinário dele. Então, primeiro ele tem um recurso ordinário, né? Ele está debatendo uma questão no recurso ordinário. Ele está debatendo a questão do recurso ordinário.
E aí ele vai ter que ter em mãos o trecho dos embargos declaratórios dele, que ele confeccionou, para pedir o pronunciamento do tribunal sobre questão que ele vinculou, né, veiculou no recurso ordinário dele, né, ele veiculou uma questão, ele está pedindo para o tribunal se pronunciar sobre aquilo, e aí o tribunal já se pronunciou e ele precisa colocar o trecho da decisão do regional que rejeitou os embargos dele, quanto ao pedido, né, do que é isso que ele está reclamando. De um lado você vai ter o recurso ordinário, do outro você vai ter o embargo de declaração, em que ele pediu o pronunciamento do tribunal sobre uma questão veiculada no recurso ordinário dele, e de outro lado você vai ter o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos dele quanto àquele pedido. Para que isso? Para cotejo e verificação de plano da ocorrência de que houve omissão ou não do regional, no caso de suscitar a preliminar da unidade de julgamento negativo de prestação jurisdicional. Das decisões proferidas pelos regionais e por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargo de terceiro, não cabe recurso de revista. Decisões proferidas pelos regionais ou pelas turmas regionais em processo, em fase de execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, é uma execução de sentença, é um incidente de embargo de terceiro. Essas decisões, elas não pedem recurso de revista, não cabe recurso de revista, porque é execução de sentença ou incidente de embargo de terceiro. Não cabe recurso de revista. Não cabe recurso de revista de decisões proferidas pelos TRTs ou por suas turmas em execução, nem em processo incidente de embargo de terceiro. Não cabe recurso de revista. A não ser se for por ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Só vai ter recurso de revista se for ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal, da execução e do incidente de embargo de terceiro. Não pode de forma geral. Agora, se caso for uma hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição, pode. A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF. Não precisa ser vinculante, viu? Aqui. Ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. Quando o recurso ele fundasse em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando em qualquer caso as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Porque está fundando em dissenso de julgados. Aí o recorrente ele vai ter o ônus de produzir a prova dessa divergência jurisprudencial que ele está falando, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando em qualquer caso as circunstâncias, qualquer caso é preciso mencionar, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Agora, recurso de revista de procedimento sumaríssimo.
Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST, ou a súmula vinculante do STF, ou por violação direta da Constituição Federal. Na verdade, são 3 cenários, 3 casos. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST. Primeiro caso, primeiro cenário, contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme TST. Segundo cenário, súmula vinculante do STF. Terceiro cenário, violação direta da Constituição Federal. Não é direta literal, não, é direta só. Direta da Constituição Federal. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme TST, súmula vinculante do STF, violação direta da Constituição Federal. Cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais. Violação à lei federal, divergência jurisprudencial, ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a certidão de débitos trabalhistas. Que envolva a certidão de débito trabalhista só vai ser por violação à lei federal, divergência jurisprudencial e ofensa à Constituição Federal. Então, uns é ofensa, outros é violação, outra é violação direta e indireta. Tem que saber, né? Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o TST poderá desconsiderar o vício e mandar saná-lo julgando o mérito. Da decisão denegatória cabe agravo. Dada a relevância da matéria por iniciativa de um dos membros da SDI, aprovada pela maioria dos integrantes da sessão, o julgamento a que se refere o parágrafo 3º pode ser afeto ao tribunal pleno. O relator do recurso de revista poderá negar-lhe seguimento de decisão monocrática nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. O TST, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Quais são os indicadores de transcendência? Na verdade, são entre outros, né? Econômica, o elevado valor da causa, política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do TST ou do STF, social, postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado, jurídica, existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Da econômica, a econômica está junta com o elevado valor da causa. A política está ligada com o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do TST ou do STF. Social está ligada com postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Jurídica está ligada com a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Pode o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência cabendo agravo.
Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento, considerar ausente a transcendência da matéria. Olha aqui, ó, importantíssimo isso aqui. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento, o recurso de revista considerar ausente a transcendência da matéria. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em grave de instrumento, em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. O juízo de admissibilidade de recurso de revista, exercido pela presidência do regional, será limitado à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, mas não vai abranger o critério da transcendência das questões nele veiculadas, porque senão ele vai estar roubando a competência do TST, né? Aplica-se o recurso de revista no que couber CPC relativo a julgamento de recursos extraordinários, especiais e repetitivos. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afeta à SDI ou ao pleno, por decisão da maioria simples dos seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção ou das turmas do tribunal. O presidente da turma ou da seção especializada, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela SDI ou pelo pleno, sob o rito de recursos repetitivos. Primeiro você tem que ver o que está acontecendo para saber qual está sendo a solução. O que é que está acontecendo? Está havendo multiplicidade de recursos de revista cuja fundamentação está alicerçada em idêntica questão de direito. Você tem 250 recursos de revista. Todos eles estão fundados na mesma questão de direito, idêntica questão de direito. Essa questão de direito, ela pode ser afetada a SDI, que é a seção especializada em dissídios individuais, ou até mesmo ao pleno. Como? De que maneira? É por decisão da maioria simples dos membros, dos seus membros, mediante requerimento de um dos ministros faz o requerimento, está acontecendo lá, né? O processo está na seção especializada de dissídios individuais. Aí um dos ministros na verdade, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção ou das turmas do tribunal. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundada em idêntica questão de direito, a questão pode ser afetada à seção especializada em dissídios individuais ou ao pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção ou das turmas do tribunal. O presidente da turma ou da seção, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da seção especializada em dissídios individuais ou pelo pleno, sob o rito dos recursos repetitivos. O presidente da turma ou da seção especializada que afetar processo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos deverá expedir comunicação aos demais presidentes de turma, da turma ou da seção especializada, que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão. O presidente do TST oficiará aos presidentes dos regionais para que suspenda os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos,
até o pronunciamento definitivo do TST. Caberá ao presidente do TST de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao TST, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do TST. O relator do TST pode determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargo se tem como objeto controvérsia idêntica à do recurso afetado como repetitivo. O recurso de repetitivo será distribuído a um dos ministros membros da sessão especializada ou do pleno e a um revisor. O relator pode solicitar aos regionais informações a respeito da controvérsia a serem prestadas no prazo de 15 dias. O relator poderá admitir manifestação de pessoa ou órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive com assistente simples. Recebidas as informações, se for o caso, após cumprido o parágrafo 7º, terá visto o MP pelo prazo de 15 dias também. Transcorrido o prazo para o MP, remetida a cópia do relatório aos demais ministros, o processo será incluído em pauta na sessão especializada ou no pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos. Publicado o acordo do TST, os recursos de revista sobrestados na origem. Isso aqui também é importantíssimo, viu? Publicado o acordo pelo TST, pelo TST, os recursos de revista sobrestados à origem terão seguimento denegado na hipótese de o acordo recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no TST. Então, terão seguimento denegado na hipótese de o acordo recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria. O acórdão proferido pelo regional, ele coincidiu com a orientação a respeito da matéria do TST, então aquele recurso de vista ele não vai subir. Agora, serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do TST a respeito da matéria. Nessa hipótese, mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem, será feito o exame de admissibilidade do recurso de revista. O tribunal de origem ele está com a decisão que ela está conflitando com a orientação dada pelo TST a respeito daquela matéria. E os acordos e os processos estão lá parados, né? Beleza, eles vão ser novamente examinados porque conflitou com a orientação dada pelo TST naquela matéria. Nessa hipótese, que isso aqui está acontecendo recursos repetitivos, né? Mantida a decisão divergente pelo tribunal, não manteve, não estava nem aí para o TST, e aí esses processos terão novo exame de admissibilidade. Caso a questão afetada é julgada sob o rito de recursos repetitivos, também contém a questão constitucional, a decisão proferida pelo pleno não obstará o conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional. Recurso extraordinário é para o STF, né? Aos recursos extraordinários depostos perante o TST, será aplicado o procedimento do CPC, cabendo o presidente do TST selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao STF, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte. Então não envia todos, né? Envia só os melhores, os representativos da controvérsia. Aí é o presidente que vai escolher. O presidente do TST poderá oficiar os regionais e as turmas, né, do TST para que suspendam os processos idênticos aos selecionados como recursos repetitivos da controvérsia e que forem encaminhados para o TST até que o STF se pronuncie.
A decisão firmada de recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Situação de fato e direito. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social e jurídica, caso que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o TST modular os efeitos da decisão que tenha alterado. Embargos. Oito dias também. Na verdade, embargos não, agravo, né? Agravo de petição das decisões do juiz nos processos, nas execuções, na fase de execução. Agravo de instrumento, despacho que denegar a interposição de recurso. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução. Então, cabe agravo de petição no prazo de 8 dias, de petição das decisões de execuções, né? Nessa hipótese, o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se tratar de decisão de juiz de primeira instância, quando o julgamento competirá a uma das turmas do TRT a que estiver subordinado pelo autor da sentença, observado o disposto no 679, a que este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida, em autos apartados ou nos próprios autos, se tivesse sido determinada a extração de carta de sentença. Aqui é o seguinte, ele está falando que é um agravo de petição, beleza, mas quem é que vai julgar esse agravo de petição? O agravo de petição será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida. Agora, se tratar de decisão de juiz de primeiro grau, o julgamento vai competir a uma das turmas do regional a que estiver subordinado o juiz. Aqui, a quem este remeterá, ou seja, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida em autos apartados ou nos próprios autos, se tiver sido determinada a extração de carta de sentença. No B, o agravo será julgado pelo tribunal, que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não recebeu o agravo de petição não suspende a execução da sentença. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, mediante julgamento de recurso denegado, instruindo a petição de interposição, obrigatoriamente com cópia da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações ortogadas aos advogados, do agravante, do agravado, da inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende estrancar, da comprovação do recolhimento das custas do depósito recursal a que se refere o artigo 7º. Facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria controvertida.
O agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que considerar necessárias ao julgamento de ambos os recursos. Provido o agravo, a turma deliberará sobre o julgamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso. Quando o agravo de petição versar apenas sobre as contribuições sociais, o juiz de execução determinará a extração de cópias das peças necessárias, que serão autuadas em apartado, conforme dispõe o parágrafo 3º, e remetidas à instância superior para apreciação após contraminuta. Caberão embargos de declaração da sentença ou acordo no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgamento e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do julgamento. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício a requerimento das partes. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício da decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes, salvo quanto intempestivos e irregular representação da parte ou ausente sua assinatura. Das decisões proferidas em dissídio coletivo que afete empresa de serviço público ou, em qualquer caso, das proferidas em revisão, poderão recorrer, além dos interessados, o presidente do tribunal ou a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional nos dissídios individuais, só será admitido recurso, inclusive extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordena-se o levantamento imediato da importância do depósito em favor da parte vencedora por simples despacho do juiz. Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas, até o limite de 10 vezes o limite do salário mínimo. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Quando o valor da condenação arbitrado para fins de custas exceder 10 vezes o salário mínimo, o depósito para fins de recurso será limitado a este valor. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende estrancar. Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de estrancar recurso de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme TST, consubstanciada nas suas súmulas ou OJ, não haverá obrigatoriedade de efetuar o depósito. De um modo geral, precisa pagar 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende estrancar. Quando o agravo de instrumento ele tem a finalidade de estrancar recurso de revista que insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme TST, consubstanciada nas suas súmulas ou OJ, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no artigo 7º. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Depósito recursal, quem paga metade? Entidades sem fins lucrativos, uma FASB, por exemplo, né? FASB, Fundação Francisco de Assis, metade. Empregador doméstico, ok. Agora vem microempreendedor individual, MEI, microempresa e EPP, paga metade. Entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, MEI, microempresa e EPP. Entidades sem fins lucrativos, empregador doméstico. Entidades sem fins lucrativos, empregador doméstico, MEI, microempresa
E EPP. Isentos. Filantrópicas e recuperação judicial. Filantrópicas e recuperação judicial. O depósito recursal pode ser substituído por fiança bancária e seguro garantia judicial. Interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer suas razões em prazo igual ao que tiver o recorrente, sem prejuízo salvo... isso aqui, ok, então, beleza. É isso.